está contratando uma cenografia, ele está contratando um parceiro estratégico. Você vira peça fundamental, assim como outras peças envolvidas naquela situação, você vira peça fundamental daquela entrega como um todo. São as experiências que ele está vivendo com a marca que realmente marcam. A marca por si só, aquele cenário bonito por si só, ele não vende mais. Eu vejo que estão tratando há algum tempo o mercado de eventos como sobrinhos, né? Tudo é para ontem, tudo é muito rápido, eu consigo fazer, ou eu boto um sobrinho dentro de uma área, né, que a pessoa não entende. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Marca, o podcast que fala sobre como as marcas criam experiências em seus negócios. Eu sou Rodrigo Vitor, fundador e CEO da Fito, a agência das melhores empresas do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente vive na pele. Como espaços físicos se tornam extensões das marcas, o que está por trás da cenografia que realmente marca. Para essa conversa eu tenho o prazer de receber dois convidados que são referência no Brasil nesse assunto e lideram uma empresa super respeitada do nosso setor. Recebo aqui Gustavo Maia, CEO e fundador da Amber Cenografia, e José Neto, publicitário e líder comercial da empresa. Juntos eles estão por trás de centenas de projetos que mostram como a cenografia pode marcar muito mais do que presença, pode marcar pessoas. Bem-vindos. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, turma. Muito bom ter vocês aqui. Vieram diretamente de Belo Horizonte para o mundo. Desembarcamos na correria para a gente falar um pouquinho aqui mais do negócio, das entregas, da nossa produção. Muito bom. Bom, prazer ter vocês aqui e poder falar realmente mais sobre o nosso mercado, como que a gente atende os clientes, como que a gente trabalha experiência de marca em tudo, né? Desde da ponta da gôndola até um stand, até um festival. Então, tem muita coisa para falar hoje. Bom, vamos lá então. Para a gente começar, fala um pouco da trajetória de vocês, como que vocês acreditam em experiência, como que a Amber funciona, vocês como liderança. Fala um pouquinho aí dessa trajetória de 15 anos de mercado. Bom, primeiramente, satisfação, meu parceiro, a gente estar junto aqui. Tamo junto. Muito feliz em fazer parte desse projeto. Estamos sendo muito bem recebidos aqui na Fito. Depois de tantos contratempos, que a gente não vai entrar aqui nos detalhes, conseguimos chegar, já batemos muito papo e agora vamos gravar esse podcast aqui com conteúdo bacana, enaltecendo o nosso mercado. Eu sou publicitário, tenho 2 especializações em marketing e comecei a carreira trabalhando no marketing de grandes empresas. Isso foi fundamental para minha formação, para trazer essa bagagem, esse conhecimento para dentro de uma empresa que depois eu já entrei num ecossistema que já existia, mas que eu pude agregar e nos últimos anos a gente tem crescido a empresa ano a ano. São 12 anos trabalhando com cenografia, especialmente na área comercial e liderando agora a equipe do comercial da Amber, com novos projetos que a gente vai falar sobre isso aqui e marcando as marcas aí por onde a gente passa. O meu caso já é um pouco mais profundo da área, sempre fui da área, desde que eu me entendo por gente, desde tempo de escola, de faculdade, assim como nosso parceiro aí, né? Foi aprendendo desde o colegial e a Amber foi fundada há 15 anos atrás com a ideia de realmente entregar cenografia para o mercado, cenografia de qualidade, cenografia estratégica, cenografia de confiança, de credibilidade. Hoje a gente atua no mercado com grandes marcas, 100% dos nossos clientes são pessoas jurídicas, foco no estratégico, foco no organizacional, no planejamento, foco na entrega perfeita para marcar de forma, né, efetiva a marca da Amber no mercado. Boa.
Por que cenografia? Por que vocês foram para esse, né, 20 anos atrás? Que picou vocês? Porque o meu caso foi, cara, fui produzir evento na faculdade, o bichinho lá do produtor de evento me picou e há 15 anos eu tô como agência produzindo evento, organizando, enfim. Vocês foram para um caminho muito próximo, mas é algo mais relacionado, eu vejo, né, muito relacionado à arte, à estrutural. Eu acho incrível o trabalho de cenografia. O que aconteceu lá 20 anos atrás, 12 anos atrás, para vocês estarem nisso até hoje? No meu caso, foi adrenalina. Adrenalina por entregar cenários impossíveis, viabilizar o que é difícil, o que é muito complicado para a grande maioria das pessoas, e de realmente fazer o impossível acontecer. Então, a adrenalina, quando eu conheci esse ramo, quando eu adentrei nessa situação de entregar o impossível, entregar, né? O que você fala assim, né? Vamos materializar um sonho. Materializar um sonho não é simples, é virar à noite, é sentar, é produzir, trabalhar. E realmente é você se virar do avesso para fazer aquilo acontecer. Então, desde que eu conheci essa adrenalina, tanto que hoje, como CEO da empresa, eu ainda dou as minhas degustadas na operação, porque eu gosto. É uma paixão que eu tenho. Amo o que faço, sempre fiz. E isso foi uma coisa que me conquistou desde que eu comecei a trabalhar, comecei a ter minha vida profissional. E depois que eu adentrei, eu não consegui mais sair. E com isso foi despertando outros interesses de realmente trabalhar de uma forma estratégica e trazer também os meus parceiros, os meus clientes para vivenciar essa adrenalina, que é gostoso. É você pensar, é você ter um sonho e de repente passa 3, 4 dias, está aquilo ali, está acontecendo, está materializado, é tangível, é preservado, é iluminado. Então aquilo ali faz a gente dormir com aquela sensação de dever cumprido todos os dias. Animal. No meu caso, eu caí de certa forma meio de paraquedas, mas eu comecei já numa tangente que já era da área, porque eu comecei minha carreira aos 16 anos como designer gráfico. E aí eu tenho um amigo que começou uma empresa lá em Belo Horizonte, na garagem de casa, como a maioria como a maioria dos empresários aí do Brasil. Sim. E a empresa dele começou trabalhando com comunicação visual. E essa empresa foi crescendo. O próximo passo da comunicação visual é a cenografia. E eu queria uma nova oportunidade, eu queria mudar de ares. Eu já estava namorando assim, uma oportunidade com ele, a gente conversou, alinhou, eu fui para a empresa dele. E é ali que eu comecei a trabalhar com cenografia, até mesmo sem saber o que era cenografia. E tem uma história interessante de como foi a minha entrada na AMBA. Trabalhei nessa empresa por alguns anos, atendendo o maior cliente, que hoje é o cliente da AMBA. Eu posso falar? Pode, quem claro, que é? Claro, fazer um merchan aqui pro pessoal. Claro. Que é a Ambev. Atendi a Ambev nessa empresa. Exclusivamente eu entrei para atender somente a Ambev. E eu comecei a perder, depois de um tempo, serviço para uma outra empresa, que começou a me incomodar. E essa empresa se chamava Amba Cenografia. Depois de sair, precisei de um tempo, fiz um intercâmbio. Quando eu voltei de viagem, um amigo em comum falou: Zé, eu tenho uma oportunidade boa para você se recolocar no mercado. Tem um amigo meu que é dono da Âmbar, o Gustavo. Eu vou te colocar em contato com ele. Eu falei: putz, cara, não acredito. Falei: justo esse cara aí. Esse cara tava me roubando todos os serviços. Né? Eu saí por causa dele. E aí sentei despretensiosamente com o Gustavo. A gente chegamos num acordo, entrei na empresa. Não entrei como sócio, entrei já na área comercial, mas para começar do zero, para começar a construir carteira do zero, prospecção pesada. E aí consegui retomar meus contatos dentro da Ambev e a coisa foi fluindo.
Lá se foram alguns anos. Nossa virada de chave, eu entendo, muito grande, aconteceu na pandemia, né? O momento de preocupação para muita gente também traz muitas oportunidades e a gente soube se reinventar naquele momento. E foi quando eu consegui dar um checkmate no CEO e entrar para a sociedade da empresa. Bom eu demais. Sabia que eu podia contribuir mais e eu queria uma voz mais ativa. Eu queria estar mais à frente do negócio, mais com presente. ele, mais presente, e deu certo. Muito Estamos bom. aí junto agora. Muito bom. Cara, eu passei por essa pergunta, eu fui participar de um Shark Tank, de um mercado financeiro. Uma das consultorias que me atende, eles montaram, cara, tipo um Shark Tank mesmo. E aí, beleza, fui participando, passei nas etapas, cheguei na semifinal. Não passei para a final, mas tudo bem. Foi interessante o processo de ser questionado N formas, né, do seu negócio. E aí os caras foram explorando um pouco a questão, por que você faz isso? Por que você faz isso? Cara, eu fui puxando na cabeça, tá? 15 anos atrás, cara, por que eu comecei a fazer isso? Aí a gente volta, o clichêzão, né? Porque no fim a gente quer ver a galera feliz. No fim, cara, assim, por que eu trabalho com um evento corporativo? Hoje, claro, a gente é um pouco mais distante da operação, mas porque no fim a gente está realizando um sonho, seja da empresa, da companhia, estou colocando uma imagem muito bacana em pé, seja, né, diferentes entregas que a gente faz, mas no fim é para o cliente falar, porra, ficou legal isso daqui, estou feliz, o público está satisfeito, quem entrou no meu stand, quem entrou na minha loja, quem entrou na minha ativação, ficou satisfeito, foi para casa mais feliz, estava num dia ruim, não sabemos como a pessoa está, e aí no fim, né, é o ato de servir o próximo e de fazer a pessoa ter um dia um pouquinho melhor. Então acho que por isso que os malucos de evento são assim, né, eu cara? Eu acho que assim, fazendo analogia, né, depois de uma grande conquista, qual que é a graça de beber sozinho, né? Eu acho que é isso, essa sinergia com um cliente, com todos os envolvidos, na hora que você faz aquele extraordinário e todo mundo participa, na hora de comemorar, todo mundo bebendo junto, é muito legal. Essa celebração conjunta, ela é muito, muito interessante. E isso dá fôlego para você querer aquilo cada vez mais. Por isso que é viciante. Exato. Eu concordo. A adrenalina do mercado de evento é muito boa. A gente fica muito realizado. E o feedback positivo, ele te traz mais confiança, né? Ele traz a equipe para junto, para perto. E com confiança e trabalhando feliz, a gente entrega. É mais fácil a gente entregar com excelência, né? Exato. Muito bom. E aproveitando aqui o nome do nosso podcast, eu vou fazer a pergunta, mas seria muito legal vocês falarem no âmbito, claro, profissional, mas como pessoa. Assim, como vocês marcam o seu jeito, a forma que você toca o negócio, em casa, família, um pouquinho mais pro visceral. E aí? Cara, a gente se preocupa muito, tanto na vida profissional como na vida pessoal, pelo menos eu penso muito de ter realmente um DNA dentro da gente, de colocar isso a todo momento, em todos os gestos, em todas as falas, em todo comportamento, seja pessoal, seja profissional, para a sua vida ser realmente sustentável. Então não adianta você criar um avatar seu que vai marcar alguma coisa dentro da empresa ou no mundo corporativo e em casa você ser outra pessoa, você ser outro avatar. Então a gente tem realmente algumas posturas corporativas, posturas profissionais e que elas conflitam muito com o pessoal. Então, se a gente for parar para pensar como que a gente marca a nossa marca, o nosso eu, a espontaneidade, a forma correta de trabalhar, a ética, eu acho que tem que estar sempre em primeiro lugar, bem pontuada, o senso de responsabilidade, o senso de urgência em tudo que a gente faz, né?
Minha esposa brinca muito lá em casa e fala assim, poxa, isso aí você resolve em 2 minutos. Eu tô acostumado a resolver em 2 minutos. Eu não demoro uma semana para resolver alguma coisa. Então, isso você leva para dentro da empresa, você leva para dentro de casa e fica natural. Então, Gustavo, eu me marco dessa forma. Então, as coisas são feitas, vamos lá, vamos ter responsabilidade, vamos ter senso de urgência e vamos cumprir a missão. Missão dada é missão cumprida. Então, eu me marco dessa forma. Boa. Eu me vejo assim, eu acho que o ser humano está sempre em evolução. E eu, nesse momento, estou num processo de evolução interior muito grande. Precisando ressignificar algumas coisas. Eu sou uma pessoa de muita personalidade. Então, assim, tem hora que eu tenho que policiar um pouco para não impor demais essa personalidade forte sobre as outras pessoas. E isso reflete no trabalho. Eu estou aprendendo a lidar melhor com isso. Mas o que o Gustavo falou é interessante. Esse senso de responsabilidade, eu já carrego isso dentro de mim, está muito intrínseco. Desde novo. Eu bato muito papo com ele, assim, fora extra trabalho. E ele comenta, Zé, você é um cara que se cobra demais. E eu estou agora aprendendo a administrar isso. Para levar as coisas de forma mais leve. Mas é o que ele falou, essa parte da responsabilidade, que aí a gente tem a responsabilidade no âmbito pessoal e também no profissional, isso sempre fala mais alto. E aí a chave, o grande segredo é eu saber externar isso para o público que eu preciso comunicar. Né? É isso. Boa. Cara, o que a gente conversou em outros encontros, ontem, hoje, vou adicionar um negócio no como vocês marcam, com energia. Boa. Que tá muito perto, né, da responsabilidade, do senso de urgência. Cara, porque quem trabalha com cenografia, quem trabalha com evento, meu irmão, tem que ter muita energia. Vamos. Cara, é isso, tem que subir o negócio de madrugada. Vamos, eu resolvo. Eu vou resolver essa parada. Então, é muita energia. E aí, bota os altos Ds, pra falar, um teste DISC, personalidade, cara, é alto D, os caras que vai pra cima e atropela, né? Você presenciou agora aqui, antes do podcast, um contratempo tá tudo certo. No trabalho e... cara, mas não tem tempo. Não tem tempo, a gente vai ter que arrumar tempo. Vamos pra porque cima. nós nos comprometemos a entregar isso. Então, não tem essa de não tem tempo agora. Não tem tempo tinha que ter decidido lá atrás. A partir do momento que a gente se comprometeu, acabou. Isso, reflete no negócio. Reflete na família, cara. Total. Deixa que a gente resolve. E não é só isso também, né? Quando a gente para pensar, né, Rodrigo? Você que está dentro desse segmento e já passou pelos mesmos desafios que a gente, quando a gente entra para fazer uma entrega onde você envolve 300, 400 pessoas de forma direta e indiretamente, um grande festival, uma grande cenografia, um evento, uma convenção de vendas de uma empresa em âmbito nacional, onde por trás daquela convenção, você está fazendo uma entrega que move não só o valor daquela entrega, mas move o valor daquela estratégia que foi criada para o ano inteiro. Então, você pega uma convenção de vendas de uma empresa que fatura bilhões, você está conectado e você vira cúmplice daquela situação. Então, você acaba sendo responsabilizado por aquilo tudo. E isso é legal, não é para qualquer um. Você deitar a cabeça no travesseiro um dia antes de fazer uma entrega, sendo que a sua montagem está na metade do caminho, e se acontecer alguma coisa e um imprevisto no meio do caminho? Não é qualquer pessoa e não é qualquer profissional que está acostumado a lidar com esse tipo de situação. Então eu falo que esse comportamento de ter presença, de ter responsabilidade, ele é completamente imprescindível para quem trabalha nesse segmento. Eu penso dessa forma. Concordo. A gente acaba se colocando em situações que nos desafiam todo dia, né? O Gustavo, ele puxa muito isso comigo. Todo dia eu estou me desafiando. Todo dia tem um negócio que a gente acha que será que dá, que não dá. Eu vou cair para dentro. Nós vamos fazer dar. E aí quando você vê que dá certo, que no final tem que dar certo, você está mais motivado para o próximo desafio.
E na minha vida pessoal eu faço isso também. Eu busco me desafiar em várias coisas para que eu esteja preparado para o próximo nível. Então é isso, né? A oportunidade, ela bate a porta, você tem que estar preparado para agarrar ela, senão ela passa. Se não tiver, agarra mesmo assim. Né? Pega pelo pé e puxa. Vambora. Fazendo um gancho na questão de estratégia, como que a Amba enxerga a cenografia, enxerga esse trabalho que vocês fazem como parte da estratégia de branding das empresas? Porque no fim, a convenção, cara, é branding para os colaboradores. A feira é branding, parte branding para os clientes, para os consumidores, para os novos clientes. E aí, como que vocês enxergam isso? É bem o que, né? Vamos aproveitar, logicamente, esse gancho aí. É cumplicidade. Quando você tem um cliente que te contrata para criar um grande evento, criar um congresso, uma premiação, ele não está contratando uma cenografia, ele está contratando um parceiro estratégico. Você vira peça fundamental, assim como outras peças envolvidas naquela situação, você vira peça fundamental daquela entrega como um todo. Se uma engrenagem não funcionar, nada funciona. Então, essa cumplicidade de estar interagindo e de estar trabalhando o tempo inteiro em parceria, na parte estratégica do cara, até a questão de você receber um briefing e perguntar, cara, o que você quer que eu te entregue nisso aqui? Você quer que o que você quer que eu te dê de impacto nessa situação? Qual o nível de entrega que você quer que eu faça para isso aqui? Cara, é muito importante, isso é o meu evento mais importante do ano. Poxa, então você vira cúmplice do cara. E o cara tem que confiar em você plenamente. Então, quando a gente está negociando alguma situação ou está idealizando alguma entrega, a gente tem, inclusive, que entender e colocar junto com o cliente, sentar e ele também entender que às vezes ele quer uma coisa que não dá para entregar. Mas eu quero. Tá, mas você quer ou não quer? Porque, de repente, o que você quer não vai ser possível. Vamos trabalhar dessa forma aqui, que isso aqui é melhor, né? É melhor você ter isso do que você não ter nada? Aí o cliente, opa, aí agora eu comecei a entender. Porque, geralmente, o cliente não sabe até onde ele pode ir. Ele sabe o que ele quer. Mas vamos tangibilizar isso aqui? Aí já é outra situação. Aí a área técnica que tem que entrar, somos nós que somos especialistas há anos que temos que realmente validar e afirmar para o cliente que a gente vai conseguir entregar ou não vai conseguir entregar daquela forma. Mas resolver o problema do cliente a gente tem que resolver. Então isso nunca a gente pode deixar o cliente na mão. A gente tem sempre que estar ali, cara, a gente está junto, a gente é cúmplice, então vamos trabalhar, vamos entregar e vamos chegar no resultado que você precisa para atingir os seus objetivos. Então eu falo muito de cumplicidade. Você quer o quê? Você quer uma opinião ou você quer um cúmplice? Se eu sou o seu cúmplice, eu vou resolver. Estamos juntos e vamos embora. O branding por si só, ele não se vende mais. O branding por si só, ele não se vende mais. Eu estava lendo essa semana, eu li dois cases, vim conversando com o Gustavo no caminho. Um era sobre o McDonald's, sobre o porquê das vendas do McDonald's terem caído tanto. E foi uma conclusão que o CEO global chegou que a marca, que é muito forte, não se vende sozinha mais. Então, no caso do McDonald's especificamente, eles estão com um problema de concorrência de preços. Os concorrentes que estão entrando com preços menores estão tomando uma fatia grande de vendas do McDonald's e eles estão tentando até voltar com lanches, com sanduíches que eles já tinham tirado do portfólio para tentar resgatar o público. O outro case que eu vi foi aquele chefe de cozinha turco que corta a carne assim, e ele focou muito em branding, muito focado em branding, pouco focado em processo. Achou que também a marca sozinha dele se sustentaria, e não sustenta. Hoje, na cenografia, o que a gente faz
é marcar a cenografia com experiências para quem está ali, né? Para o cliente, para o consumidor, enfim. São as experiências que ele está vivendo com a marca que realmente marcam. A marca por si só, aquele cenário bonito por si só, ele não vende mais. Ele sozinho não tem essa força mais. Por mais forte que seja a marca. Muito bom. Isso é uma aula para as agências e para os departamentos, as áreas que estão dentro dos negócios, pensando em como eu desço a minha comunicação. Como eu pego o meu guide, meu playbook, o meu material, e eu desço para o meu evento, eu desço para o meu projeto, eu desço para a minha ativação. E quem está desdobrando isso? Tem que ter uns caras que desdobram bem para a estratégia de branding refletir, de fato, na experiência. Na memória que eu vou gerar lá naquela pessoa que está participando daquela ação, ou tendo um impacto visual, um impacto emocional, enfim. Isso que eu estou falando, gente, não é conclusão minha não, tá? É estudo e leitura. Não sou eu que estou falando, não. Eu estou replicando o que eu estudei. Tem fundamento. Isso no dia a dia, cara. E realmente faz toda a diferença. É muito diferente a gente... Há anos eu brigo aqui dentro, na verdade, com o mercado, para, não faz full LED, cara. Não usa tudo LED, né? E aí o mercado vem, todas as áreas, todos os gerentes, todas as coordenações de marketing querem lá, eu quero só painel de LED, eu quero... cadê o toque especial? Cadê um sensorial visual mais elaborado? Onde que entra a cenografia nessa função? Isso pensando em plenárias, né? Cadê a mão humana nesse negócio, né? Que faz diferença, né? Exato, cara. O audiovisual é legal pra caramba, mas cadê algo mais palpável? Eu acho que faz muita diferença. Cadê o tapete vermelho do Oscar, né? Exato. Troca a cor do tapete pra você ver o que vai acontecer. Perde o glamour. Cara, cenografia é branding, né? Hoje a gente desdobra, realmente marca. E aí, falando no cliente, hoje vocês atendem agências, atendem clientes finais, tem alguns clientes nesse sentido. Quando que ele entende que ele precisa de um parceiro estratégico? A gente sempre cai nesse problema, né? Em diferentes áreas. As empresas de audiovisual, as empresas de sonografia, as agências, todos nós que prestamos serviço, tem um cliente que não entende que eu preciso de um parceiro estratégico ou um cara só que vai executar o que eu estou pedindo. Cara, eu acho que ele entende quando ele precisa de um parceiro estratégico, quando ele não dá conta de carregar a estratégia dele toda sozinho. Quando ele precisa realmente de um cúmplice para carregar junto com ele. Quanto maior o problema que o cara tem, mais ele precisa de gente estratégica e de parceiros estratégicos. Se o problema é pequeno, ele resolve sozinho. Ele vai na fé, ele vai no risco. Agora, se a estratégia passa a capacidade dele de entrega, aí ele precisa de parceiros. Isso para tudo na vida. Isso para qualquer ramo, para qualquer meio. Então, ele vai precisar de um parceiro estratégico quando aquele problema que está na mão dele passa do conhecimento técnico dele, passa da capacidade psicológica de administrar aquilo. É como eu falei, não é para qualquer um organizar uma convenção de vendas para 1.000 vendedores do Brasil inteiro, de repente levar todo mundo de avião, ficar num hotel lá no Costão do Santinho. Então, o cara vai realmente assumir isso sozinho? Quantos parceiros estratégicos, realmente estratégicos, precisam para carregar esse peso? Então, quando o problema é pesado, parceiros estratégicos são necessários. Isso para todas as empresas. Eu acho que ele precisa de parceiro estratégico quando ele entende o maior ativo que ele tem. E o maior ativo que ele tem, que todos nós temos, é o tempo. Quando ele entende o valor do tempo dele, ele busca um parceiro estratégico. Porque ele entende que ele vai buscar quem vai dar aquela solução para ele, que não é ele que necessariamente tem que dar a solução. E ele vai poder focar o tempo dele no que realmente ele tem que fazer. E aí ele busca ajuda. É nesse momento que a gente entra. E nós temos muito bem definido essa estratégia interna nossa, que é de dar a solução completa para o nosso cliente.
né? De amarrar todas as pontas para ele. Então o cliente, às vezes, ele te liga com um briefing de uma coisa e você vai abrindo o leque dele. Mas você tem que saber extrair isso do cliente. Você vai conversando com ele, vai entendendo que tem várias outras pontas que você resolve para ele. E ele não precisa estar falando com vários fornecedores para resolver aquilo ali. Esse é o nosso guarda-chuva. Vamos entregar a solução completa para o cliente. E aí é diferente. Você conversa com uma pessoa, está tudo centralizado em uma pessoa. Obviamente que a gente precisa ter competência para fazer isso. E liberar ele para ele fazer aquilo que ele precisa fazer de verdade. Que não é o nosso papel. O nosso papel a gente faz. Muito bom. Em um dos treinamentos aí que eu venho fazendo, isso tem uma frase interessante, cara, sobre vendas. Não lembro direito, tinham três questões assim, por que, o que mais vai fechar ali uma venda? Né? É o pitch, é não sei o que e tal. E aí essa pessoa trouxe que é a percepção de risco. Como que eu realizo muito bem essa venda e de um ticket alto, um produto complexo que é o nosso trabalho. O quanto esse cara, essa pessoa está percebendo de risco no pedido dele, né? Então, eu consigo carregar esse negócio sozinho ou eu preciso de gente ao meu lado? Se eu preciso de gente ao meu lado, essa empresa ou esse parceiro, eu confio nele, ele me traz segurança, ele me traz solução completa. Então, a minha compra, claro, os projetos que a gente faz, tem toda uma série de fatores que envolvem a decisão, mas a percepção de risco é algo fortíssimo. A gente estava até falando aqui, né? Postura, a forma que eu apresento o meu projeto, se eu cheguei na hora, se eu atendi, falei as palavras que o cara queria que eu falasse. Então, o risco percebido na minha venda, ele é tão importante quanto o meu projeto. E aí o risco percebido também na dor do cara tem que ser grande. E se não é grande, a gente tem que mostrar para ele, cara, acho que você vai ter um problema com isso, você precisa de gente capacitada. E eu libero o tempo para você também fazer as suas coisas que são importantes e deixa que eu cuido disso. Aí... nós tivemos um treinamento, foi um negócio muito interessante que foi passado nesse treinamento, foi um treinamento comercial lá na empresa, foi ano passado, né? Ano passado. E me chamou muita atenção quando o nosso consultor falou que o ser humano ele tem muito mais medo de perder do que vontade de ganhar. Você consegue entender isso? O medo de perder? O medo de perder nosso é muito maior do que o risco de ganhar. E a falsa ilusão da estabilidade. É isso. Então, assim, nós trabalhamos com clientes recorrentes dentro da empresa. Esse é o nosso foco. Mas, de vez em quando eles querem experimentar outras empresas, a gente gosta. É legal. A gente gosta que ele experimente outras empresas para que ele possa ter uma base de comparação de experiências, né? E aí, geralmente, esse cliente, quando ele sai e experimenta outro, ele volta diferente para a gente. Ele volta melhor. É bom. É bom. Falando de desafios, né? Então, assim, cara, estruturar um festival, um stand, uma ativação, enfim, tudo que vocês fazem, tem muito trabalho por trás. Muito planejamento, muita logística. É muito complexo. Eu entendo que é bem desafiador. E vocês rodam o Brasil inteiro com uma série de projetos, centenas de entregas. Quais são os desafios operacionais de entregar, né, com consistência, cumprir os pedidos e mantendo qualidade, que não é fácil? O maior desafio hoje, e eu acredito que sempre foi, é o planejamento. A gente tem um problema de mão de obra aí que é crítico, mas lá na AMBA a gente acredita que o planejamento vai conseguir vencer isso. E vem vencendo. Então, quando a gente planeja, quando a gente orquestra, quando a gente faz realmente o tempos e movimentos e define ali as etapas dentro do processo que a gente precisa cumprir para conseguir atingir aquele objetivo, a gente cumpre o objetivo. Então, se está faltando alguma coisa, planeja mais. Planeja e replaneja, faz uma aferição, entende se aquilo ali vai acontecer dentro do prazo que você precisa
Então, você vai fazer uma montagem de cenografia, você tem ali 2 dias para fazer uma montagem, de repente você enxerga que aquela montagem você não faz em 2 dias. Não naquele escopo que você está acostumado a trabalhar. O que você vai fazer? Então, a maioria das pessoas ou das empresas tem a reação de tentar resolver na hora. E isso não dá certo. A gente já viu que não dá. Então, você faz um estudo antes. Cara, tenta ganhar um dia a mais de montagem. Ah, mas eu não tenho. Não, você não tem agora. Conversa. Tenta ganhar. Ah, mas tem que pagar um dia a mais de locação. Poxa, o que é um dia a mais de locação? Não entrega de 500 mil? Nada. Isso vai comprometer? Isso vai resolver o problema? Vai. Essa é a solução, está dentro do plano. Põe na conta. Ah, vou dobrar a equipe de trabalho? Vamos dobrar. Vamos trabalhar em 2 turnos? 3 turnos? Vamos trabalhar. Então, o planejamento, ele vence isso. O maior desafio hoje que eu vejo é você realmente planejar. E o universo corporativo está em constante mudança. Então, o que você planeja hoje, aquela receita de bolo de ontem, não serve para hoje e não vai servir para amanhã. Então, é isso. Está se reinventando, replanejando, se reorganizando. Igual a gente estava conversando, poxa, o ano passado eu comecei a trabalhar de uma forma, esse ano eu já comecei de outra. E é isso. É isso. Mas para quem gosta da área, para quem respira, para quem é empreendedor, isso está sempre na pauta. Você acorda e você dorme com esse plano na sua cabeça, de se moldar de acordo com a necessidade. Penso dessa forma e sempre funcionou. Concordo. Planejamento no nosso mercado, cara, se não for bem feito, se tem problema na montagem, se tem problema na execução, é porque não planejou direito. Eu falo lá que a AMBA ela é muito mais que cenografia. A AMBA, cenografia é um produto que a gente entrega. É somente uma etapa do processo. Ela vem toda antes. Você tem que idealizar uma logística, idealizar um relacionamento. É igual o Zé falou, o próprio relacionamento com o cliente de forma estratégica para fazer aquilo acontecer de forma que ele espera, naquela expectativa, naquela confiança, na previsibilidade. A AMBA é isso. É um grande problema que eu vejo, é até estranho falar isso, porque nós somos, os caras da comunicação, todos nós. Mas um grande problema da sociedade, da humanidade, é a comunicação, né? Total. E aí, os processos, eles têm que ser cumpridos. Cada um tem que conhecer o seu POP na ponta da língua. A gente falava isso antigamente, né? Tá na ponta da língua, saber o que tem que fazer e fazer. Isso diminui a chance de ruído na comunicação, isso diminui retrabalho e isso ajuda na entrega final. Então, assim, eu acho que a gente tem trabalhado bastante lá na empresa também essa questão da comunicação assertiva. Com treinamentos. Agora a gente está passando por um treinamento com todas as áreas para poder diminuir esse risco aí, porque ele acontece, não tem como. Mas você tem que diminuir o risco. Né? Reduz o ruído. Risco, reduz o ruído. A chance da coisa dar certo lá na frente é bem maior. Processo comunicativo. Vê o exemplo de hoje aqui. Comuniquei ao nosso time para colocar 3 microfones. Cara, a gente se perdeu no processo. Eu tô com a lapela hoje aqui. Demos um jeito, mas resolveu. É isso, é processo de comunicação. É isso. Então, realmente, o planejamento faz toda a diferença, né? Sempre acreditei nisso, é um dos fortes meus também. Organização, gestão, planejamento. Não dá para ser uma empresa de evento do passado, que tinham muitas, né? Vários malucos que operavam uma coisa atrás da outra, dava certo, dava. Hoje em dia, não dá mais. Rodrigo, isso é cultural na nossa área. Isso é um problema que a gente lida dia a dia. A pessoa estar no meio de evento ou entrar para o meio do evento e achar que evento é improviso, isso é normal.
Então, o improviso na área de evento é cultural. E você criar uma empresa que trabalha nesse segmento e tem colaboradores, tem parceiros nessas áreas que vêm dessa cultura e implementar uma outra cultura dentro da empresa é complicado. Então, realmente, tem que fazer um trabalho de treinamento, de cultura organizacional, de DNA da empresa, aonde você tem que mostrar que a alma do negócio é o planejamento operacional. São os processos, é a rotina, é o compromisso. Tudo aquilo que a gente sabe que faz qualquer empresa dar certo é o que faz uma empresa de evento dar certo também. Exato. Só que você tem uma carga cultural da área de eventos de que eu chego lá e resolvo. Ó, tem um buraco ali, vai ali e tampa. Põe um tecido. Ó, esqueci de colocar uma porta. Ó, A gambiarra. faz uma gambiarra, vai no improviso. Só que, e aí? Nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo. E eu falo, a gente tem que trabalhar com risco zero. A gente tem que minimizar de uma forma que não pode dar errado. Não pode. Então, a gente tem 15 anos de empresa, nós nunca deixamos de fazer uma entrega no prazo. Nunca. Custe o que custar. Então, a gente traz isso no nosso portfólio. A gente tem uma reputação, tem confiabilidade. Então, eu falo que a Amba ela não é uma empresa de improviso. A Amba é uma empresa de evento? Não, nós não somos uma empresa de evento. A gente entrega muito mais do que uma empresa de eventos. Muito bom. Galera, pega o recado. O mercado, por ser... hoje já é formal, claro, né? Movimenta boa parte do PIB. Eu não lembro os números, mas o nosso mercado movimenta um número bem expressivo do PIB. Porém, boa parte dos prestadores de serviço são informais. E a gente começa, muitas vezes, a nossa carreira sendo um técnico. Então, eu sou um técnico, eu entendo de produção de evento, eu sou um freelancer, de repente eu tenho uma agência, mas eu preciso vencer o desafio de virar um empresário, de virar um empreendedor. Mesmo caso, na cenografia, porventura eu comecei batendo um prego, montando um cenário, foi dando certo, e agora eu preciso vencer essas etapas de crescimento, aprender a contratar, aprender a gerenciar a equipe, aprender a gerenciar finanças, aprender a criar um negócio. Então, essa passada do técnico para o empresário, para o empreendedor, muita gente não vence ou fica nisso para sempre, né? E a empresa está há anos patinando, entregando no vai maluco, né? Um termo da Ambev, eu não sei se eles usam lá dentro hoje em dia, mas era assim, vai maluco, vamos fazer, vai acontecer. Mas não, quem vence é quem se planeja, quem se organiza e consegue ter uma história de 15 anos. Não é qualquer um que chega nesse ponto. Então, temos uma aula aqui de negócios, né? De empreendedorismo. Na verdade, a aula é recíproca, né? Vamos colocar aqui, você falou aí de um problema de um ruído de comunicação interno aqui, mas nós vamos te parabenizar, que um empreendedor tão jovem como você, Rodrigo, que Obrigado pelo jovem. Jovem, muito novo, que traz tanta bagagem. E nós chegamos aqui com uma empresa super estruturada, processos bem estruturados. A gente vê isso no convite de podcast que nós recebemos. Então, assim, parabéns. Tenho certeza que você está no caminho, vai crescer cada vez mais. Tem investido, viu, turma? Você tem que investir. O Rodrigo tem investido em estar sentado nas mesas certas, com as pessoas certas. Né? É sempre bom ser o pior da mesa, né? Eu vim aqui para ser o pior da mesa. Olha o tanto de coisa que a gente já aprendeu aí, de bater um papo rápido ontem e hoje de manhã. Temos que sentar para aprender. E é, claro, recíproco, né? A gente aprende muito um com os outros. É isso aí. Muito bom, agradeço, cara. Agradeço. E tamo junto, né? Tamo junto demais. E aí, olhando para o futuro, como vocês enxergam o futuro do trabalho de vocês, os próximos 5, 10 anos, o que vai acontecer? Vai mudar alguma coisa? Não vai? Considerando esse viés de que a gente está cada vez mais inserido na estratégia dos nossos clientes, hoje 90% ou até mais dos nossos clientes são clientes de âmbito nacional, às vezes até internacional. Então a gente está procurando fazer uma expansão
tá? Para nível nacional, expandir realmente para atender esse nosso cliente de uma forma mais integrada, 360, alguma coisa nesse sentido. Logicamente, sem sair do nosso negócio, do nosso core business, que é a entrega de cenografia. Então, a gente é focado realmente em entregar, em solucionar um problema, viabilizar as montagens realmente. E a gente está procurando realmente fazer uma expansão nacional. Então, a gente está trabalhando para isso. Estamos traçando um planejamento dentro da empresa, fazendo treinamentos, mudando alguma questão de organograma, fluxograma, processo, para a gente conseguir atender em âmbito nacional. Esse é o nosso plano aí, curto prazo, médio prazo. Com a chegada dos 15 anos da Âmbar, hoje a gente entende que a Âmbar está madura, né? A empresa está madura para dar o próximo passo. E não sei se foi coincidência ou não essa pergunta, mas né, nós já conversamos. Essa expansão que o Gustavo falou é expansão física também, de espaço, de praça. E em breve a gente vai ter novidades aí. É isso aí. não vamos contar, mas daqui a pouco vocês divulgam essa expansão. Vamos fazer acontecer primeiro. Já deu certo. Né? O mineirinho come quietinho. Né? Você vê, já foi. Né? Muito bom. E deixar um recado para as agências e as marcas que essas agências atendem. O que essa galera não está olhando? Que você, eu tento explicar, eu dou as ideias, assim, o que essas marcas precisam fazer para melhorar um pouco esse trabalho de construção de marca, enfim, dentro do nosso âmbito de cenografia, de exposição. Que essa galera está deixando passar? Cara, eu acho que assim, eu vou puxar pro meu lado e o nosso lado. A nossa maior dor hoje com o nosso cliente é o prazo. Projetos cada vez mais complexos, sendo fechados sem prazo para execução. Né? A gente estava conversando isso ontem. E enquanto tiver maluco no mercado atendendo, nós não vamos conseguir dar uma educada nesse mercado. Né? Já tentamos, não tem como. Então, eu tenho para mim, que sou do comercial, talvez o Gustavo tenha outra dor aí para falar para a gente, mas a questão de prazo está cada dia mais apertado e eu não estou entendendo o porquê disso. Eu acho que o mercado está muito mal acostumado. E lá na frente, nós que somos a entrega final, que temos que fazer uma entrega com excelência, o risco aumenta. O risco aumenta, a gente tem que se virar, né? Concordo. Então, para mim, assim, se a gente conseguisse fechar com mais prazo, no mundo ideal, trabalhar com mais tranquilidade, ajuda na melhor entrega. Sim. E não está acontecendo. O projeto vai ser melhor, o preço talvez ser melhor. Talvez seja também. Eu tenho mais tempo de levantar os valores. O preço da urgência sempre é mais alto. Aquela famosa taxa da urgência. Eu não consigo nem comprar melhor, porque eu tenho que comprar agora. Né? A ripa que eu pagaria X, estou pagando 3X. Enfim, um parafuso que eu preciso colocar. Para ontem. Vai comprar na loja de conveniência. Não vai comprar na fábrica. Exato. E é legal o Zé ter falado isso, mas eu me colocando na cadeira do cliente, né, olhando como cliente, não como fornecedor de cenografia, a questão do prazo, ele mina a estratégia. Quando o cliente deixa para a última hora para fazer uma execução, toda a estratégia que ele traçou ali há meses, ele não vai conseguir executar. Não é só a questão de tangibilidade daquela situação, de entregar a cenografia. Mas são várias falhas que o cara não consegue cumprir as etapas do trabalho dele. Então eu vejo que, né, se eu for dar uma dica para o cliente ou um conselho, já que é urgente, puxa essa urgência para antes. Né? Trabalha com mais calma, trabalha com mais planejamento, não só na questão de contratar um fornecedor, porque a partir do momento que você contrata um fornecedor para executar uma situação em 10 dias, cara, aqueles 10 dias eles ficam muito carregados, tanto para você quanto para ele.
E aí uma coisa que poderia estar resolvida há muito tempo, você tem que colocar todo o seu esforço físico para resolver, para apagar aquele incêndio, porque aquilo ali já pegou fogo. Então, realmente o prazo hoje é um gargalo, não só prazo de execução, aí olhando no lado do cliente, é aquela correria para dar aquele resultado. E aí algumas estratégias que compõem o evento, porque, cara, a montagem é uma estratégia, é uma coisa ali. E o resto? E tudo que foi idealizado, todas as dinâmicas que foram idealizadas para aquilo ali, você acaba deixando uma aresta ou outra solta. E aí o impacto que você teria no todo é muito menor, por falta de tempo. Tomara que a gente vença esse desafio, né? A gente conseguir educar o mercado, pedir ajuda para todas as agências, depois para todos os clientes, né? Todas as pessoas que estão dentro das companhias. Eu tenho falado em algumas conversas, o mercado de marketing evoluiu muito. E falava-se muito nos sobrinhos, né? O cara lá que tem empresa pequena contrata o sobrinho para fazer arte. Isso meio que mataram esse problema. Não, agora os times de marketing têm que ser profissionalizados, O sobrinho. Eu vejo que estão tratando há algum tempo o mercado de eventos como sobrinhos, né? Tudo é para ontem, tudo é muito rápido, eu consigo fazer. Ou eu boto um sobrinho dentro, né, de uma área, né, que a pessoa não entende. As áreas hoje não necessariamente entendem, né, do mercado. E aí vem tudo atropelado. Vamos vencer isso, né? Nosso trabalho aqui, o próprio podcast, ajuda a gente a espalhar essa mensagem, né? Quem sabe daqui a alguns anos os prazos estão melhores, consequentemente as entregas estão melhores. E eu vejo muita queima de prazo por falta de senso de urgência também. A gente lida com várias situações de que, cara, às vezes tem um projeto em análise, tem 10 dias que está sendo analisado um projeto. Então a gente consegue entender que ninguém sentou para analisar o projeto. E aí no 11º dia, cara, preciso alterar o projeto para hoje. Mas nós ficamos 10 dias parados. Qual que foi a dificuldade de alterar para hoje? Então, esse senso de urgência, se não partir do cliente também, partir só da gente, assim, dificulta demais. E isso acaba interferindo no final da entrega, com certeza. Concordo. Engraçado que tem eventos que são calendário, né? São eventos calendários. O cliente já sabe o que ele vai fazer. Poderia programar um pouco antes. E aí eu não sei se o Gustavo tocou no ponto ali de às vezes não sentou para analisar. Eu não sei se é isso. Eu sinto também que às vezes tem muito cacique para pouco índio. É muita gente que tem que analisar. E aí tem 10 pessoas analisando e 2 lá já não gostaram do negócio e vão começar o negócio do zero de novo. E a gente perde prazo. Concordo. Turma, para a gente fechar nosso quadro final, que eu gosto de sempre trazer a pergunta, que é a gente pensar, né, qual foi a memória que mais te marcou, que mais marcaram vocês e que influencia o jeito de viver, o jeito de trabalhar, o jeito de se relacionar. Então, puxa aí e conta para nós. Essa aí pegou de surpresa, hein? A memória pode ser qualquer na vida uma, pessoal. Cara. Qualquer uma. Era um moleque, não sei, e aconteceu tal coisa, isso me marca até hoje. Enfim, qualquer coisa que aconteceu que te moldou. Cara, eu posso falar antes, né? Eu tenho várias. Acho que eu tenho inúmeras memórias que eu posso falar. Vamos trazer uma memória profissional. Um evento que a gente montou uma vez, um evento grande, uma feira, até ligada para a área de educação. A feira ia começar no outro dia, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. A gente fez essa feira dentro de um ginásio poliesportivo. Caiu uma tempestade e o teto do ginásio literalmente abriu. A feira ficou completamente debaixo d'água. Isso já era fim do dia, né? Aquela chuvinha de verão, às 17, 18 horas, e depois das 18 horas, como que você faz? E aí, na época, a gente
Cara, a gente assumiu aquilo, bateu no peito, falou, cara, a gente não tem nada a ver com teto, né? Inclusive o nosso cliente nem estava lá no local. Só que ficou completamente desesperado porque isso inviabilizaria completamente a realização da feira. Então o que a gente fez? A gente entrou em contato com todos os nossos parceiros de limpeza, mandou todos os aspiradores de água que tinha disponível no mercado, enfiamos tudo para dentro da feira e aspiramos a água toda do ginásio, até no outro dia de manhã. E a feira aconteceu. E aí eu trago isso muito como referência, tem mais de 10 anos. Eu trago isso muito como referência de que o que resolveu aquele problema? Comprometimento. Comprometimento. É ali que a gente tem valor e é ali que a gente está se posicionando no mercado. E a gente se marca dessa forma. Então, os nossos clientes hoje, eles entendem que a gente está ali com eles porque Dave é. E isso tem valor. Então, isso me marcou muito naquela época e é assim que eu conduzo a empresa até hoje. E conduzo todas as minhas ações. Poxa, mas você chegou para fazer uma montagem e o local estava fechado. Ou chega para fazer uma montagem à noite no shopping, 11 horas da noite, não tem autorização. Cara, 90% das empresas vão simplesmente falar assim, olha, eu não consegui entrar, voltamos. A gente não. A gente briga com a segurança, a gente liga para o cliente, aí o cliente não atende, liga 10 vezes para o cliente, porque a gente entende que a responsabilidade de entregar aquilo ali é nossa. Então isso marcou muito e é uma coisa que eu carrego e eu acho que carrega pelo resto da vida. Se você assume um compromisso, entrega. Entrega, você não tem outra escolha. Não adianta você terceirizar a responsabilidade. Boa, boa. Agradeço o compartilhamento. E aí? Lembrou de Então, alguma? eu vou trazer uma memória de virada de chave, que talvez seja, que eu possa aí motivar quem está em dúvida, quem acha que não tem mais tempo, que não dá mais tempo. Eu sempre trabalhei na área de marketing, trabalhei em grandes empresas na área de marketing mas sempre tive vontade de trabalhar na área comercial, mas tinha medo. E aí vou trazer aquela frase que a gente aprendeu lá no nosso clube, né? Eu e o Rodrigo, a gente participa de um clube de network, né, Rodrigo? O Gran Club. E a execução cura o medo. Execução cura o medo. Execução cura É o uma medo. frase boa. Então, assim, como é que eu virei essa chave de marketing para comercial? Executando. Fazendo. Não tem, assim, não tem. Eu não sei se não tem, mas esse é um caminho. Talvez tenham outros caminhos, mas esse é um caminho. Cara, eu te falei que eu gosto de desafios, né? Eu me coloco em desafios. Eu pratico arte marcial, eu gosto de disputar um campeonato ali, porque você está se colocando à prova. E aí quando você está ali num campeonato de jiu-jitsu contra um cara que está querendo te matar, que você nem conhece, você fala, qual que... Se eu estou encarando isso aqui, eu tenho medo por quê? De tentar algo novo? Eu tenho medo de quê? De sentar numa mesa de reunião e negociar com alguém? Não tem porquê. Então, essa dica que eu quero deixar aí para quem está pensando em mudar de áreas, quem está com medo, vamos para cima. Vai para cima. A execução cura o medo. Animal. Eu estava puxando aqui também duas memórias. Compartilhar. Um evento, 2013, show do Marcelo D2, em Jacareí, estava fazendo uns jogos universitários. Caiu um pé d'água, cara. Tinha tenda, mas, tenda... E o chão era terra, grama. Cara, virou um lamaçal aquilo. Eu falei, cara, não dá para eu fazer um show na lama. Por mais que o universitário não está muito preocupado, né, porque eu fazia esse tipo de evento, eu falei, o que a gente tem que resolver para ser um show bom de verdade? Não tinha WhatsApp, tinha nada, né? Nextel e vai. Cara, não lembro de onde eu puxei. Eu falei, serragem resolve problema de água e lama. Cara, eu achei um lugar que tinha serragem, descemos alguns caminhões de serragem, espalhamos com o que tinha, era pá, era vassoura. Cara, acabou com a lama. Ficou aqui cheirando madeira? Beleza, mas
Cara, resolvemos um problema. Cheirinho de serralheria. Não, serraria, né? Cara, e resolveu. Aquilo chupa a água de um jeito. Falei, caramba, velho. E eu fiquei muito satisfeito. Falei, pô, vamos resolver, cara. Não tem essa, vai ter lama, não vai ter lama mais, cara. E aí resolvemos esse problema, essa memória, puxei lá de trás com seu exemplo. E outra que a gente estava falando aqui em off também, não, em off não, você falou aqui de se cobrar muito, cara. Porra, a gente se cobra pra caralho, né? Muito. E eu lembrei de uma ação que a gente fez aqui em Ribeirão. A gente fez um outdoor para Colorado, para cervejaria, que saía chopp. A gente colocou uma biqueira de chopp para a galera poder arrancar o chopp do outdoor. Isso rodou no WhatsApp Brasil, né? Foto, todo mundo, notícia pra caramba. E a gente achou um lugar que daria para fazer isso, perto de um ponto estratégico. A gente desceu o outdoor para ficar na altura da galera. Cara, olhamos tudo. Na hora que desceu, encaixou, reinstalou. Eu atravessei a rua e vi tinha um poste, cara, tampando um pedaço da visão do outdoor. Puta, eu fiquei muito mal. Falei, cara, como eu não vi isso? Porque a gente olhou todos os ângulos, ficou legal, mas aí eu parei, virei Fiquei chateado na hora, tava o dono da empresa de outdoor, né, de painel, devia ter os seus 60 anos, ele falou, cara, não fica assim não, velho. Olha o que você fez. Olha que animal. Que projeto legal. Cara, isso não vai apagar a sua entrega. Obrigado, cara. Então, eu fico até arrepiado lembrar dele. Preciso até mandar uma mensagem acho que o Norberto. Então, pô, a gente se esforça muito, né, cara? Nem sempre a gente acerta. E às vezes o erro não vai comprometer o negócio, né? É porque nós somos do negócio, né? Nós já estamos treinados para enxergar tudo. E às vezes quem está ali só curtindo já achou o máximo, né? Já foi o máximo, uma ideia inovadora, né? Não faz a gente não se cobrar mais, mas, cara, dá um alívio, né? Fala, não, cara, eu fiz o meu melhor. Alguma coisinha não aconteceu, mas beleza, né? O próximo a gente corrige, o próximo vai dar certo, isso eu nunca mais vou errar. Então isso me marcou bastante. Coisas bem antigas, mas legal lembrar. Bom, meus amigos, queria agradecer pela conversa, vocês terem vindo até aqui. Foi incrível escutar um pouco mais da visão de quem está por trás, né? A gente que está ali no dia a dia entregando essas experiências, entregando esse trabalho para o mercado. E queria deixar um espaço aí, vocês compartilharem em rede social, onde que a galera encontra vocês. Bom, a rede social da empresa rede social, vou falar o Instagram, né? É o que todo mundo usa hoje. E é o nosso portfólio principal também, é o Instagram, porque ele está sendo alimentado ali diariamente. O Instagram da empresa é o @ambarcenografia e o meu Instagram pessoal é o @zenetobossi. Boa. É isso. É isso aí. Quero agradecer, né, esse convite mais uma vez. Foi uma honra participar aqui desse bate-papo com você, Rodrigo. A gente se conhece há pouco tempo, mas eu já consumo seus conteúdos. Quanto mais eu consumo, mais eu te admiro. Obrigado. Estamos recíprocos. Obrigado. Vamos fortalecer essa parceria aí. Bora. É isso aí. Muito obrigado pelo convite. Foi Valeu. bom demais. Dar uma olhada na sua organização, ver como vocês se estruturam, entender como que funciona realmente o cérebro dentro de uma empresa tão consolidada no mercado igual a Fito. Muito bom. Obrigadão, gente. E as minhas também, né? O @rovitor, onde eu falo mais sobre o mercado mesmo, falo muito para agências, donos de agências de eventos, donos de empresas do nosso mercado. Então me segue lá, acompanha, que eu estou com iniciativas novas, tem curso, tem clube, então muita coisa está acontecendo. E da Fito, da nossa agência, @fito.ag, que a gente fala dos bastidores, das montagens, dos eventos, das ativações, tudo que a gente faz. Também tem muito conteúdo sobre o nosso dia a dia, então vale a pena acompanhar. Enfim, curte um pouquinho do que a gente faz por lá. E se você curtiu esse episódio, segue o nosso podcast, deixa aí o joinha, o like, enfim. Manda para o amigo, manda para a família, manda para a tia, manda para todo mundo, que esse assunto é muito relevante. Tivemos um episódio incrível e conto com o seu auxílio para a gente espalhar cada vez mais aqui o nosso conteúdo. E é isso, nos encontramos no próximo episódio e até breve.